eu vou aproveitar, eu vou te apresentar aqui, você me disse que está correto. Eu vou fazer só resumidíssima qualificação, tá bom? Tá bom. A Ângela Freitas é médica infectologista, pesquisadora clínica, sobre as precauções aí que a gente deve tomar nessa reabertura da cidade, a gente vai falar sobre isso. Ela é médica formada na Faculdade de Medicina da USP, tem residência médica em moléstias infecciosas e parasitárias no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina. É mestre em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública também da USP e doutora em ciências do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, ou seja, você é uspiana do início ao fim. Sim, Muito exato. bom. Bom, primeiro, parabéns pela formação aí. Eu sei que se dedicar na área acadêmica, assim, a pesquisa, a ciência, requer muito esforço e, e obrigado por poder falar com a gente, achar um tempinho para falar com a gente. Imagina, o prazer é meu. Uhum. Beleza, então vamos lá. Posso chamar de Ângela ou chamo de doutora? Eu chamo sem problema nenhum. Pode chamar de Ângela? Tá bom, Ângela. Primeira coisa que eu queria te perguntar, a gente vai falar aqui, vamos tentar separar, falar sobre o contágio, depois sobre vacinas, depois sobre testes. Ok. Então, sobre contágio, qual que é a sua avaliação sobre essa reabertura do comércio e dos restaurantes em São Paulo, nesse momento que a gente está vivendo agora? Olha, Caio, a gente tem visto com muito cuidado essa reabertura, né? Tem um potencial grande de, de aumentar o número de casos, né? De ter um novo aumento aí, né? Uma nova explosão de casos que nem a gente teve no começo. A cidade tem reaberto aos poucos, né? Mas com ambientes um pouco mais controlados. Agora, a abertura de bares, restaurantes, parques, vai permitir que as pessoas tenham contato um pouco mais próximo. E se as pessoas não estiverem se policiando muito, não estiverem usando máscaras, não estiverem mantendo um certo distanciamento social, vai permitir ter momentos que as pessoas fiquem próximas com uma possibilidade real de contágio, né? Que no momento que eu estou comendo ou que eu estou numa mesa confraternizando com os meus amigos, tomando uma cerveja, tomando um vinho, a gente acaba estando sem máscara e conversando, se empolgando, falando mais alto, né? E isso aumenta significativamente a chance de infecção, de transmissão por alguém que esteja infectado, ou ainda infectado, mas sem sintomas, né? Então, é um momento E, delicado. concordo. Assim, depende muito da postura coletiva de todo mundo, né? Porque a gente não é só proteção própria, mas do próximo, né? Também. Esse é um aspecto difícil. E aí, bom, agora então foi anunciada a reabertura agora de bares e restaurantes e também agora, além dos shoppings que já tinham reaberto, academias, parques e práticas esportivas, aí até mesmo judô, karatê, artes marciais que têm contato bem próximo. Sim. Como que você vê isso? Assim, porque a prefeitura, pelo que eu tenho entendido, eles usam a medida de ocupação dos leitos. Então, como os leitos de UTI não estão com ocupação acima de 50%, eles avaliam que a cidade está dentro da capacidade dela de atender. Só que por outro lado, até queria te perguntar isso, aqui no Brasil a gente tem um estranho fenômeno de pessoas morrerem mesmo tendo leitos disponíveis. Então, apesar dos leitos disponíveis, as pessoas morrem em casa. É. Na verdade, assim, a gente tem dois fenômenos aí, né? Para a gente pensar em pessoas morrendo mesmo com leitos disponíveis. O primeiro é que o Covid é uma doença que, para algumas pessoas, vai ser muito grave, né? Então, para quem tem a forma grave da doença, que não é a maioria das pessoas, é a minoria, felizmente, mas para quem tem a forma grave e chega a precisar de uma UTI e de um suporte de ventilação mecânica, essas pessoas têm uma altíssima taxa de letalidade, mesmo tendo acesso à UTI, né? Então, que roda em torno de 40% a 50% das pessoas que vão para uma UTI e têm que ser entubadas,
elas acabam falecendo, né? Então, o Covid é uma doença muito grave para algumas pessoas, principalmente para quem é do grupo de risco, mas também a gente tem visto jovens morrerem pelo Covid, mesmo com tratamento adequado, porque a gente não tem, na verdade, nenhum remédio que seja eficaz até o momento para tratar o Covid. É uma doença que ainda não tem nenhum remédio que funcione como prevenção, não tem nenhum remédio que funcione especificamente para o Covid no tratamento. Então, o que a gente tem é um tratamento de suporte, né? A gente tenta manter a pessoa viva, substituindo o funcionamento de órgãos com ventilador mecânico, com máquina de diálise, né? Com, às vezes, até um pulmão artificial, que chama ECMO. Então, se tenta substituir as funções de alguns órgãos que param de funcionar até que a pessoa seja capaz de recuperar, né? Mas nem todo mundo consegue se recuperar. E essa taxa é alta de quem não consegue se recuperar, bem alta, né? Então, esse é um dos motivos que as pessoas ainda continuam morrendo, mesmo com leito. O outro motivo é que, com a pandemia de Covid, a gente mobilizou, a prefeitura, o Estado mobilizaram os hospitais e serviços de saúde, principalmente para o tratamento de Covid. E a própria população está com medo de procurar assistência médica por outros motivos. Então, tem gente que vai morrer de infarto em casa, tem gente que vai morrer da descompensação de uma doença renal, de uma doença do fígado, né? Porque demora muito para procurar o atendimento médico de emergência pelo medo de ir para o hospital e contrair Covid, e acaba chegando muito tarde para ser dado o cuidado necessário, né? Ou acaba morrendo em casa mesmo, de fato. Entendi. É verdade, eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Ou seja, as pessoas não estão buscando o auxílio médico por outras razões e essas outras razões também levam a óbito e também complicam, né, o quadro clínico. Exatamente. E, e deixa eu te perguntar, primeiro uma curiosidade, a questão, a epidemiologia é uma especialidade da medicina? Sim, não é só Ou da medicina, epidemiologia? é da área da saúde, na verdade, né? A Tá. epidemia, ela estuda o acontecimento das doenças na população, né? Então, todo mundo que é da área de saúde, às vezes a gente tem até, vai pensar em enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, toda a área de saúde. Também tem o pessoal, muitas vezes, da economia, que acaba podendo ir para a epidemiologia, né, os engenheiros, tem engenheiros que são epidemiologistas também, né? Então, é um campo aberto, na verdade, para avaliar a interação das doenças com o mundo e o ser humano. E eu estou perguntando isso porque, de fato, assim, você vê médicos epidemiologistas, você vê biomédicos epidemiologistas, às vezes a pessoa da enfermagem é epidemiologista. Então, só para esclarecer, ou seja, é uma especialização da área da saúde que várias graduações podem, em nível de pós ou de especialização, levar para isso, é isso? Exatamente, exato. Uma questão que perguntam muito para a gente, a circulação em áreas comuns de prédio, condomínio, banheiros de restaurantes, de bares e shoppings, são focos de contágio? São em que sentido, né? Se a gente pensar, quando eu encontro a outra pessoa e não mantenho um distanciamento adequado, então eu diria assim, que compartilhamento de elevadores num prédio ou num condomínio, compartilhamento de um espaço pequeno pouco ventilado, né, que tenha mais pessoas, e as pessoas não estejam usando máscara, né, tem alguém que esteja sintomático ou pré-sintomático aí nesse ambiente, pode acontecer a transmissão, né, então as medidas é, não aglomerar é muito importante. O uso do elevador nos condomínios por um apartamento para edifícios domiciliares, né? Ou tentar ter poucas pessoas, uma ou duas pessoas num elevador de um prédio comercial, né?
seria o ideal, na verdade. O uso de máscara o tempo inteiro, isso daí não tem discussão, não vai ser cedo que a gente vai conseguir se libertar dessa necessidade. E as superfícies muito tocadas também são risco, né? Então, se eu pego o botão do elevador, a maçaneta para eu abrir as portas, para eu puxar o elevador, né? As regiões que a gente toca nas portas para abrir, muitas vezes mesmo elétrico, né? Tem trava, você não precisa pegar na maçaneta, mas você abre a porta com a mão. Essas regiões são tocadas por muitas pessoas. Então, se a pessoa não higienizou a mão antes, e se ela tossiu, cobriu, né, a tosse com a mão, e colocar a mão ali, eu vier na sequência e colocar a mão ali também, e depois eu encosto no meu rosto, na minha boca, no meu olho, sim, pode infectar. E a orientação que a gente recebeu, que vê o governo dando, é que não é para compartilhar talheres e copos. Só que aí eu pergunto, como que se implementa isso, não compartilhar talheres e copos, né? Tem que confiar no estabelecimento também se a limpeza está sendo correta, né? A higienização, lavagem desses, né, nos restaurantes e bares. Assim, higiene básica, né, de eu lavar com água e detergente um talher e um copo mata o vírus, né, e água corrente. Então, eu diria assim, a gente não pode compartilhar no mesmo momento, né? Porque os estabelecimentos, de fato, eles têm esse processo de lavagem, né? Um detergente comum, uma bucha, uma água corrente, não é tão, não é tão difícil assim. Mas tem que ver, claro, não dá para ser qualquer lugar, né? Se você acredita que esse lugar não tem níveis de higiene adequados, talvez valha a pena você não comer, né? Se você vê que é um lugar que não está disponibilizando um álcool gel, não tem uma pia para se lavar as mãos, né? Para os clientes que chegam ali, também não vale a pena você se servir e se alimentar nesse estabelecimento. Mas eu diria que o mais importante de tudo, no não compartilhar, é eu não pegar o copo da cerveja do meu amigo ou do drink para experimentar, o refrigerante do amigo, das crianças, não tomar no copo do outro, né? Não pegar lá o meu garfo e entregar para o outro comer e provar alguma coisa, né? Essa hora da refeição é uma hora delicada mesmo. O ideal é que as pessoas estejam a 1 metro de distância uma das outras e não conversem muito e nem conversem muito alto, se tiverem sem máscara, né? Então vai ter muita necessidade de mudanças de comportamentos nossos, né? Muitas adaptações vão ser necessárias. E qual que é a sua visão sobre o uso da máscara? As pessoas perguntam muito. Tem gente que diz que usar a máscara não é aconselhável para uma pessoa saudável. Comentário aqui da Silvana, que outras pessoas dizem que a máscara foi o que impediu na República Tcheca, por exemplo, o crescimento do vírus, porque lá todo mundo usou desde o início, né? Os países asiáticos também usam. Como que a doutora vê essa questão da máscara? Olha, as máscaras são fundamentais nesse momento, né? É, Só que tem que ter alguns cuidados para o uso das máscaras, tá? Então, assim, a Organização Mundial da Saúde tem recomendado máscaras de pelo menos 3 camadas, essas máscaras feitas em casa, né? É, podem ser máscaras duplas, que tem um espaço para você colocar um filtro no meio, podem ser máscaras triplas mesmo. Todos os ambientes que você tiver um pouco mais aglomerado, tiver um pouco mais de gente, o ideal é usar pelo menos essas máscaras. Ou máscaras cirúrgicas, né? São as máscaras de ambiente hospitalar. Aqui tem até a coisa que se aperta no nariz, tudo mais. Não aquela mais durinha e grossa, que é muito difícil de ficar. Mas as máscaras, tem estudos que já mostram o quanto elas são eficazes, na verdade, né? No ambiente intra-hospitalar, é uma das medidas de proteção mais eficaz para que os funcionários não se infectem pelo coronavírus, para quem tem tido contato, tá? Porque a transmissão do coronavírus, ela é principalmente respiratória e o contato é principalmente quando a gente tem contato com secreções respiratórias da pessoa, né? Que pode estar lá, a pessoa espirrou, colocou a mão e tinha lá uma secreção, aí põe a minha mão e põe no meu rosto novamente, né? Então a máscara, ela acaba sendo uma barreira para os vírus
para as gotas que a gente está falando, né, falando. Então, quando eu falo com máscara, as gotas da minha fala passam. Então, elas Uhum. estão longe, né? E se a outra pessoa está de máscara, se algumas partículas de vírus passam pela minha máscara, o outro está de máscara e também consegue fazer mais uma barreira de proteção. E tem estudos que mostram que diminui para menos de 2% a chance de transmissão quando as duas pessoas estão usando máscara. Né? Se você tira essa máscara, aí não, aí vai longe, né? A chance de transmissão é muito maior. Então, sim, é super correta a medida de ter que usar máscara o tempo inteiro, né? Assim, se eu estiver sozinho num ambiente, se eu estiver em ambiente aberto, sem mais ninguém ao meu lado, conversando comigo, eu poderia ficar sem máscara? Até poderia, né? Não vai estar no ar, ali quando eu passar, tem uma nuvem de coronavírus, eu passo e tá ali o vírus. Não, não é isso. Mas se eu tô na rua andando, eu encontro um amigo, eu tô sem máscara, eu encontro um colega alguém, ou alguém me aborda para conversar comigo, e eu tô sem máscara, a chance de eu passar para essa pessoa, a chance de eu me infectar é muito grande, né? Então é uma medida de proteção individual e de proteção dos outros. Entendi. Então, assim, é uma medida que, tomada coletivamente, a gente reduz drasticamente a probabilidade do vírus compartilhar pelas gotículas, tanto de respiração como da fala. Sim, Basicamente é isso, né? basicamente é isso. E eu tenho uma pergunta, não sei se estava aqui na nossa. A gente vai entrar um pouco para as vacinas. A gente, né, é uma coisa que a gente que é leigo, que não é da área, a gente fica torcendo, tomara que saia a vacina já para agosto. Só que a vacina tem várias etapas de testagem até ser validada, né? Testagem tem uma última etapa. A gente conversou com a doutora Rafaela, que está lá em Milão, ela explicou que tem uma última etapa, que é quando você dá a vacina para um grupo que tem risco de se expor ao vírus naturalmente e ver se eles não vão pegar. E essa etapa é a mais difícil de validar. Então, e ela é a mais importante, porque você não pode propositalmente contaminar o seu grupo de estudo aí, porque se a vacina não funcionar, depois você está botando em risco essas pessoas. Como funciona isso? Qual a perspectiva, na sua opinião, de ter uma primeira vacina? E se a gente consegue imunizar a população brasileira a partir de uma vacina no país? Tem um tempo para isso? Olha, Caio, as perspectivas são muito interessantes, na verdade, né? Como nunca visto antes, a validação e os testes de vacinas para o coronavírus estão assustadoramente rápidos, né? Tá indo bem rápido, foi feita uma coalizão global para conseguir que se tenham as vacinas num tempo recorde, né? Isso começou desde que conseguiram isolar o genoma do vírus na China em janeiro, né? E estão correndo atrás. A gente já tem 2 estudos entrando em fase 3, que é essa fase de testar nas pessoas que têm mais chance de desenvolver a doença, né? Que, neste caso, são principalmente os profissionais de saúde que estão atendendo os pacientes com Covid, tá? No Brasil, a gente vai testar até esse momento, né? Já tem programado testar 2 vacinas. Uma já começou, que é uma vacina de Oxford, junto com a AstraZeneca, e a Escola Paulista está sendo o site de testagem aqui em São Paulo, e está incluindo só profissionais da saúde. E o Butantan, numa parceria também com a Sinovac, que é uma empresa chinesa, numa vacina que foi nos estudos da fase 1 e 2 muito bem, deve começar a fazer os testes da fase 3 agora, ainda em julho, aqui em São Paulo, também para os profissionais de saúde. Tem várias outras vacinas sendo desenvolvidas, né? A gente tem estudos de fase 2, mais 10 vacinas, estudos para começar em fase 3, aí de 2 para 3, mais 2 vacinas além dessas que eu falei. E fase 1 tem, eu acho que mais 20 vacinas. Em estudos pré-clínicos, são mais de 120 vacinas sendo testadas, né? Nossa, Com diversas tecnologias, o que é bom, porque se uma não funcionar tão bem, a gente já tem outra sendo testada que talvez funcione, algumas vão falhar,
né? Não são todas que vão bem. Mas essas vacinas que estão indo para a fase 3, elas tiveram um desempenho bem legal nos estudos de fase 2, né? De fase 1, 2 ou fase 2. Então, de fato, vai ser muito interessante, mas não vai dar para a gente falar que elas já vão chegar resolvendo o problema. As vacinas, para elas entrarem no mercado, elas vão poder ter eficácia ao redor de 50% a 60%, né? Então, não é todo mundo que receber a vacina que vai ficar protegido, mas populacionalmente, isso deve ser suficiente para a gente controlar a doença. Mas não vai ser o que vai resolver da gente parar neste momento de usar as máscaras, né, quando chegar a vacina. E essas vacinas que estão em teste, pretende-se já ter algum resultado, pelo menos preliminar, até o final do ano, né? E o estudo final acontecer dentro de um ano, fechar o estudo em um ano. Né? Então, a gente tem aí um prazo entre 6 meses e um ano para a gente ter resposta dessas duas primeiras vacinas que estão entrando nos estudos clínicos de fase 3. E as fases 1, 2 e 3, resumidamente, como são? Na fase 1, na verdade, são ensaios onde você testa com muito pouca gente para avaliar se essa vacina ela produz anticorpos ou não, né, o meu correlato aí de defesa do organismo, e avaliar a dose necessária, né? A fase 2, ela se estende um pouquinho mais para as doses que cada componente tem, em um número maior de pessoas, né? Então, a fase 1 geralmente vai ser na casa da dezena, né? Então, eu vou testar em 8 indivíduos, 10 indivíduos, né? A fase 2 entra numa casa aí de centenas, chega ao redor de 100 indivíduos, né? Aproximadamente. E quando eu passo para uma fase 3, eu já vi que essa vacina, ela parece sim ter eficácia, né? Então, ela produz anticorpos aceitáveis, que a gente considera que vão ser protetores, né? Eu já defini a minha dose, eu consegui fechar a dose que é necessária, quantas doses eu preciso, se vai ser dose única, se vai ser dose dupla, né? Se tenta fechar E a fase 3, aí a gente vai para casa de milhares de pessoas, já com dose definida, para entender de fato se essa vacina vai ser eficaz. Então, se as pessoas vão estar protegidas. Então, tem que se expor à doença para saber se pega ou não. Uhum. E aí, no Entendi, final. então. Tá, bom, então vamos esperar ainda. A gente está na fase 2, tem que ver a 3, aí tem que validar. Tem a Anvisa, tem o FDA nos Estados Unidos, tem vários órgãos aí que estão correndo para validar em cada país uma vacina. Cooperações internacionais, né? Oxford, China. Então vamos torcer. Agora, por exemplo, estão falando bastante da ivermectina e até o prefeito de Itajaí deu. Achei muito engraçado, tem um vídeo circulando sobre a ivermectina, e aí ele deixa bem claro que todas as medidas de segurança são mantidas, o rigor, então temperatura, máscara, manter distanciamento tal, e acrescenta a ivermectina. Se ela fosse de fato tão eficaz, você podia tirar o resto das precauções. Porque como é que você valida a eficácia mantendo todo o resto, que já é um combo de precauções gigante, e acrescenta mais uma que pode ser um placebo? E aí, eu estou falando aqui como leigo, eu não sou especialista. E eu torço para que dê certo, já que compraram com dinheiro público e estão distribuindo para o povo lá, eu quero que funcione e que não faça mal. Assim como a cloroquina, eu não torço contra remédio nenhum, doutora, mas eu quero entender. Eles usam como paradigma a África. Só que a África, 80% dos países africanos são regimes não muito democráticos, transparência muito baixa, e eles não têm a menor capacidade de fazer testagem para verificar se os óbitos que lá já são bem mais altos que no resto do mundo, por outras razões, tem Covid ou não. Então, você usar a África como paradigma para garantir que o remédio funciona, que foi o argumento que eu vi no vídeo, eu acho um absurdo, assim, ver a improbidade. Mas torcer para que dê certo. Qual que é a sua opinião como cientista sobre a ivermectina como prevenção ao coronavírus? Não existem estudos
que demonstrem que ela é de fato eficaz, né? A ivermectina, ela funcionou para combater o vírus in vitro, em tubinho de ensaio, né? Assim como diversas outras medicações. Funcionam em testes, funcionam para vários vírus e bactérias. E depois, quando se vai para estudos clínicos, se verifica que não funcionam na prática de fato, né? Então, assim, você aumenta efeitos adversos, né? Dar uma medicação sem estar validada que de fato funciona, principalmente pensando em prevenção, é muito complicado, porque você dá para a pessoa uma falsa sensação de segurança, né? A pessoa fala, não, mas eu estou fazendo a minha profilaxia com a ivermectina, e então tá tudo bem, eu não vou pegar. Eu relaxo, né? Eu afrouxo as minhas medidas de segurança, né? Do uso da máscara, da higiene das mãos, da higiene do ambiente que eu estou. Então, isso é muito complicado. Não existe, infelizmente, ainda nenhuma medicação preventiva, né, para o Covid. Não funciona a ivermectina, os trabalhos que têm saído da hidroxicloroquina para tratamento não funcionaram. Trabalhos pequenos ainda que saíram como prevenção com a hidroxicloroquina também não demonstraram parecer ser efetivos, né? Tem alguns estudos em andamento ainda e tem efeitos colaterais, né? Tem muitas medicações em teste, tá? Em estudo. O Hospital das Clínicas, que é onde eu trabalho, está testando diversas medicações. São muito específicas para cada tipo de pessoa, tem que tomar muito cuidado com as condições de saúde que a pessoa tem. Né? Muitas delas têm efeitos colaterais e só se justificam o uso pela gravidade da doença, que é tentar atenuar essa gravidade, né? E salvar vidas. Mas tem que ser em estudo, né? Não dá para eu falar que é para usar e que tem eficácia sem ter um estudo validando. E Porque por que, em e, risco. e por que que in vitro às vezes funciona e depois clinicamente não funciona? Tem alguma explicação para isso? Porque concentração é muito diferente. O ambiente do in vitro, ele é muito diferente do ambiente que a gente tem, que é o sangue ou os tecidos do corpo, né? Então, você vai ter concentração de oxigênio, você vai ter pH, você vai ter outros eletrólitos que a gente fala, então lá o potássio, o sódio, o cálcio, né? Tem os mecanismos de ligação das medicações, tem a forma como elas são eliminadas do organismo, então se liga em proteína, não liga em proteína, que muitas vezes acabam inativando essa propriedade da medicação para o tratamento da doença. Entendi. Então, isso não é uma coisa só com o coronavírus, isso é uma regra. Geralmente, o in vitro para o clínico tem muitas diferenças de fatores que podem dar resultados distintos, é isso? 1,5 milhão, geralmente dá resultados distintos. Assim. Tá, entendi. Não, é bom porque a gente que não é da área, é importante a gente saber que isso não é uma exclusividade, não é uma explicação que está sendo dada para negar uma possibilidade de tratamento, é só faz parte da dinâmica científica. Exato. As condições têm que ser exatamente iguais para ter o mesmo resultado, e não são iguais. Cada corpo é um corpo, cada sangue é um sangue, e cada situação é uma situação, né? Exatamente. Mesmo quando você faz os ensaios pré-clínicos que são em não humanos, né, não é só in vitro, para você passar para os testes em humanos, você tem a fase dos testes pré-clínicos, que muitas vezes vão ser feitos lá em camundongos, né, vão ser feitos em macacos, em cachorro. Cachorro agora não é mais, já teve antes, né? Mas atualmente não se faz mais testes em cachorro. São mais animais que são validados para se fazer essa parte de ciência mesmo, né? Então, tem que ter dado algum benefício nos estudos animais pré-clínicos para você poder passar para o ser humano, né? E geralmente, muitas vezes, deu certo em animais e dá errado no ser humano. Porque as células de defesa que os outros animais têm são diferentes, né? O funcionamento do sistema imunológico não é igual ao nosso. Então, tudo varia. Do vitro, então, do vitro para o animal, depois para a gente, muda muito.
É a mesma coisa, entendi. É a mesma coisa até com a gestação in vitro, né? É muito mais, é, ela é muito mais difícil, né? Vários testes que são feitos ali para desenvolvimento do embrião, quando vai para o útero, o útero é outra condição, você não consegue reproduzir igualzinho as mesmas etapas de inseminação artificial, etc. Eu vi outro dia uma geneticista explicando lá, falando, pô, in vitro você controla as condições, a hora que você vai para o útero da outra pessoa, tem mil outros fatores, não, enfim, é Sim. natural a diferença do vitro para o corpo clínico de um teste, né? Uhum. Exato. Doutor, outra coisa que eu ia perguntar, que falam muito aqui, cadê? Eu tinha anotado aqui minha pauta, deixa eu abrir aqui, senão eu me perco. Você falou da ivermectina, falaram aí do Redensivir, sei lá, Renator, tem um tom de remédio, eu nem lembro os nomes aqui, citaram aqui, Ritonavir, é, aí falam que a hidroxicloroquina é junto com o zinco e a azitromicina, não sei o que, enfim, tem. Agora o brasileiro é especialista de rede social, ele é especialista em tudo, ele é farmacologista, médico, epidemiologista, a gente virou uma nação de experts, não é só técnico de futebol e analista político, é cientista. Esses outros remédios todos, essa questão, você como cientista, você acha válido, porque se tem um período de testagem e validação científica, você acha válido durante a epidemia, você, mesmo sem confirmação científica, testar, aplicar, oferecer a possibilidade para a pessoa, se ela topar, ainda que isso possa ser um placebo, não ter o efeito desejado, você acha isso válido? Porque vai que descobre que dá certo ou não? Você acha melhor ter o rigor científico? Não, é melhor ter o rigor científico. Das medicações que você falou, o Remdesivir tem estudos que estão em andamento, tendo resultados bons, né? Mas tem efeitos colaterais. O Remdesivir é um antiviral, né? Que funcionaria. Os resultados foram interessantes, mas eles não são super interessantes. Anunciaram como sendo fantásticos e a gente ainda está aguardando o trabalho ser publicado em revista que tenha sido revisada por pares, né? Que é o que vai acabar validando mesmo toda a nossa. Da gente vai acreditar esse trabalho, né? A gente vai acreditar que ele foi feito com todo o rigor científico, que de fato a gente pode acreditar no resultado, né? Então, o Remdesivir, até os Estados Unidos já está recomendando para o tratamento de casos graves, né? A gente não tem o Remdesivir no Brasil ainda. E o estudo a gente está aguardando ele ser publicado numa revista com revisão dos pares. Mas também não foi um resultado fantástico, assim, de conseguir diminuir muito a mortalidade. Diminui, né? Mas é algo relativo, tá? E já é para quem tem quadro grave, não é para a gente pensar em prevenção, né? Então, não tem nada falando que se eu estiver tomando antes o Remdesivir vai valer a pena, até porque esses remédios têm efeitos colaterais, tá? Esse é o primeiro ponto. O Ritonavir, que você falou também, é uma medicação antiviral também, né? Que estava sendo testada já para os outros vírus, tipo SARS, da mesma família do SARS, né? Na formulação do Lopinavir com Ritonavir. Já não tinha dado certo para o tratamento da MERS, né? Que é outra síndrome que é causada por coronavírus. E foi testada na China, né? Foi testada no Reino Unido também, e viram que não dá certo. Então, assim, não dá certo. E acabou de sair um estudo bem interessante de base populacional nos Estados Unidos, avaliando a população que vive com HIV, que usa esses remédios para o tratamento do HIV, né, que mostrou que não tem ação como prevenção. Então, assim, não serve nem de profilaxia e nem para tratamento. Esse é outro. Outras medicações, a gente tem muitas. Medicações de tratamento de algumas doenças autoimunes, medicações para tratamento de alguns cânceres, estão sendo testados para o tratamento do coronavírus. E o uso dessas medicações tem que ser muito bem indicado para casos específicos, avaliando possíveis efeitos colaterais e as condições de base de cada pessoa, né? Também não é nenhuma medicação que você pode ir lá comprar na farmácia e tomar para me prevenir,
ou se eu comecei a ter sintoma, eu vou na farmácia comprar para tomar. Não, não dá para fazer isso. Você pode colocar a sua vida ou a do seu familiar em risco. Mas, por exemplo, a ivermectina, ela serve para quê, originalmente? Porque as pessoas estão tomando mesmo. Na minha família mesmo, uma Pra- tia minha falou que tá, comprou, toma dose mensal. Eu falei, tia, olha, eu não vou discutir. Se você está se orientando com algum médico amigo, beleza. Não sou médico, mas em Santa Catarina, então, a prefeitura está comprando e distribuindo. Para que serve a ivermectina e qual seria o suposto benefício e o efeito colateral dela, por exemplo, para quem toma preventivamente? A ivermectina ela serve como antiparasitário, né? Então, uma lombriga, algo assim, ela funciona, né? Ela de fato tem poucos efeitos colaterais, mas são principalmente gastrointestinais. Então, náuseas, vômitos, às vezes pode ter diarreia. Mas se tem uma pessoa que tem alguma condição de saúde, né, tem um diabetes descompensado, ela pode acabar piorando um pouquinho a parte metabólica, né? Se é uma pessoa que tem uma doença, um problema de fígado, talvez tomá-la seja um problema. Pode acabar piorando a condição de saúde dessa pessoa. E a gente, e o mais importante é que assim, a gente não tem nada que indique que vai ter algum benefício usá-la, né? Então, você pode causar danos. Vai ser pouco, porque vão ser poucas as pessoas que vão ter problema com ela, tirando passar mal um dia porque tomou o remédio, né? Que pode acabar passando. Mas, de fato, não deve ter benefício nenhum. Entendi, tá bom. Tô perguntando para aproveitar a live, eu falei, bom, estou conversando com alguém que é especialista, cientista, porque eu não vou opinião por opinião, eu prefiro ter opinião embasada. A justificativa do prefeito que eu vi no vídeo é lamentável. Ele se baseia na África. Ele fala: a África toma ivermectina rotineiramente, porque lá eles não têm água potável, então a população está imunizada e por isso que lá não tem coronavírus. Bom, que eu saiba, não tem nem cobertura direito do que está acontecendo na África, né? E a transparência é baixíssima, não tem testagem. Se aqui no Brasil não tem, lá também não tem. E, enfim, se essa é a fundamentação dele, eu lamento. Porque, Concordo enfim, com você, Caio. É a mesma se for assim, análise que eu né? faço. Se por assim, eu vou no boteco ali, que agora está reabrindo o bar, vou reabrir e vou perguntar pro pessoal do bar o que, que eles acham. E o pessoal do bar falou, para mim é, mesmo, é nesse nível a justificativa. Mas tem aumentado, né, o número de casos na África também. Sim, não tem testagem, mesmo assim tem aumentado. Então, A África, assim, é que esse é uma consequência da pandemia, né? A gente vive já num país que a morte já é banalizada, que morre-se muito por arma de fogo, violência doméstica, acidente de trânsito, latrocínio, aqui já tem morte num nível que a gente acha normal, 50 mil por ano, não é normal, é errado, na Suécia não morre proporcionalmente o que morre aqui, a gente devia mirar isso para o Brasil. Então a gente está naturalizando a morte. Quando começou o coronavírus, o Osmar Terra, que muitos seguem aí, falou que não ia passar de 3 mil mortes de Covid. Não ia passar o número de gripe do Rio Grande do Sul do ano passado. Já estamos em quase 70 mil. Então eu acho que assim, entre o alarmismo e o deboche, eu fico com o alarmismo. Porque o efeito dele é ser mais rigoroso do que deveríamos ser. O deboche é relaxar mais do que poderíamos e aí ter mortes. Então, esse é o nosso dilema. sim. Uma outra questão que eu ia te perguntar, que sempre perguntam para a gente aqui, e eu não fico confortável de responder porque eu não sou esse expert, eu não gosto de ficar vaticinando sem ter o estudo para isso. A questão dos testes. Vocês, como cientistas, como é que vocês veem essa questão dos testes? A gente tem a questão do teste rápido, sorologia e PCR. Qual que é o mais confiável? Qual que a gente deveria investir em termos de custo-benefício para ter um monitoramento melhor? Na verdade, depende do objetivo e depende do momento, né? O coronavírus é uma doença de transmissão respiratória, tá? Até ele chegar, fazer diagnóstico de doença de transmissão respiratória é feito por PCR, né? Então, se você está com sintomas, tem que passar no serviço de saúde para saber se é coronavírus ou não. Vão colher um suave, colocar um cotonete no nariz, vai lá atrás, né? Gira, gira, não é muito confortável, mas é a forma que a gente tem de saber.
Aí esse material vai para análise, que vai buscar o material genético do vírus, tá? Então, se a pessoa tem sintomas, está com suspeita de estar com coronavírus, é esse exame que você tem que fazer, tá? Agora, as sorologias e o teste rápido. Qual que é o papel desses exames? O papel desses exames é saber se a pessoa já teve a doença, tá? Isso individualmente, neste momento, faz diferença? Não muito. A gente tem que manter as precauções do mesmo jeito. Porque os testes que a gente ainda não tem muita clareza da sensibilidade e da especificidade deles, que vão dizer o quanto esse teste é bom para detectar se eu já tive ou não a doença, né? Então, a gente tem lá o teste rápido de ponta de dedo, que chegaram no Brasil, que o Ministério da Saúde comprou. A gente tentou validar eles, né? O laboratório do Hospital das Clínicas tentou validar. A sensibilidade era menor do que 50%. Era muito ruim o teste. Péssimo, né? E já a sorologia, quando você faz quimiluminescência, ou você pega o soro, tira o sangue da veia, processa, centrifuga, tira o soro e coloca lá para o teste rápido ou para a sorologia, já melhora bastante, dependendo do momento que você corre. Geralmente, depois de 3 semanas que você teve o sintoma ou o provável contato, acaba tendo um resultado melhor, né? Aí chega perto de 90% de sensibilidade, né? E melhora um pouquinho. Mas a especificidade, quer dizer, o que eu encontrei ali, se veio positivo, é positivo mesmo, né? É para coronavírus o que eu encontrei, que o teste veio positivo. A gente ainda não tem clareza dos, do percentual de especificidade. Existem Uhum. outros coronavírus, que são coronavírus que não causam doença no ser humano, que estão no ambiente e que podem ter reação cruzada. A gente acha que para esses testes vai ser baixo, mas ainda não tem essa validação. O que se fala é que atualmente a gente tem testes de primeira geração. Esses testes ainda têm muito a melhorar, né? Então eles acabam tendo um efeito principalmente para a gente ter uma ideia de populacional, como que a doença está. Né? Então, assim, quantas pessoas já tiveram essa doença? Como tem aumentado a prevalência de testes positivos no município de São Paulo? Né? Que aí você tem uma margem de erro, você consegue entender como está sendo a dinâmica da doença e colocar as medidas de prevenção. Né? Então, mesmo os testes não vale a pena ser sozinho ir lá e comprar. Vale a pena passar com o médico, perguntar se vale a pena fazer ou não, ser orientado, aconselhado para verificar qual é o melhor para a sua situação. Poxa vida, resumindo, a gente ainda está num cenário inicial ainda de tecnologias dos testes e não dá para cravar, ó, esse aqui é certeiro porque tem o estágio da doença, se você teve, se você foi sintomático ou não, etc. Enfim, são muitas variáveis, né? Multifatorial. Muitas. E o que já se tem de trabalho mostrando também é que assim, quem teve de fato a doença, se essa doença não foi clinicamente muito exuberante, perde os anticorpos, né? Então eu tive a doença, mas eu demorei lá 3 meses para fazer o exame. Pode ser que venha negativo mesmo. Mas não quer dizer que você não teve a doença, você teve, né? Então, Nossa Senhora, meu Deus. uns aí. Ó, doutora, tem uma outra questão que sobre a prevenção. As pessoas perguntam muito para mim, Caio, ó, a gente precisa seguir lavando as compras quando chega do mercado? É, é seguro eu retomar a fazer exames de rotina, ir no Fleury, ir no Lavoisier, fazer exame de sangue, quem está fazendo acompanhamento nutricional, etc. É seguro ir ao dentista? O que eu respondo para essas pessoas? Tudo com muito cuidado. Assim, a transmissão de lavar todas as compras, na verdade não precisa lavar tudo, né? Desde que você tenha o cuidado de deixar, eu comprei uma penca de banana. Eu vou pegar e colocar penca de banana na água sanitária, com água sanitária e tirar lá e ver. É tão necessário assim? Não é tão necessário assim, né? Agora você tem que tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Eu comprei a minha penca de banana, eu deixei ela lá quietinha por um dia. No outro dia eu vou manipular ela sem medo. Se eu pegar essa banana hoje, né? Então eu vou ter todo cuidado para ter lavado a minha mão antes, né? Na hora que eu pego a minha bananinha que eu vou comer,
eu abro a casca sem mexer, sem deixar encostar na banana em si que eu vou comer, depois eu jogo fora e lavo a minha mão, né? E sem encostar essa mão no rosto. Tá? Então, assim, a gente acredita que essa capacidade de contágio pela superfície, o vírus não fica ali por tanto tempo, né? Se eu pego assim um plástico, uma borracha, talvez seja um pouquinho mais, né? Mas se eu pego as frutas, os alimentos que ficaram lá 1, 2 dias para eu comer, um pacote de bolacha que eu pus no armário, vou pegar daqui a uma semana, não tem grandes problemas. O hábito de você pegar e passar um álcool, higienizar, não é ruim, na verdade, né? É um bom hábito. Mas se eu não fizer, eu não preciso ficar desesperado. Agora tem que tomar um pouquinho de cuidado também para não estragar os seus alimentos perecíveis por esse medo, né, de fazer tudo. Ou aí você compra pouquinho de cada vez e faz isso e consome logo, ou vai lavando conforme você for usando e vai tendo cuidado com a higienização das mãos. E, doutora, a gente tem ainda mais uns, deixa eu ver quanto tempo aqui, aproveitar seu tempo, porque o Instagram limita a gente em 1 hora de live. Tem mais uns 9 minutos. Você falou em prevalência, eu estava lendo uma pesquisa. Prevalência é percentual de pessoas que tiveram o vírus em algum momento, né? Que tiveram contato com o vírus na população. Isso. Eu vi uma pesquisa que na cidade de São Paulo, o percentual da população que já teve o vírus, com ou sem sintoma, é de 11 a 14%. Se isso for confirmado, eu fiquei assustado. Eu falei, é muito pouco para o número de pessoas que já sofreram, que morreram, enfim, para o caos que já causou. Sim, é muito pouco. E isso que faz eu ter te respondido lá no começo, né? Com a pergunta com a reabertura dos restaurantes e tudo mais, o que que você acha? Eu fico preocupada, né? A gente vê com muita cautela essa abertura, porque de fato é muito baixa, né? E a prevalência, mesmo nas regiões de São Paulo, onde foi maior, é 22%, né? Para a gente pensar que a gente está protegido por uma imunidade populacional, né? Quer dizer o quê? Se tiver alguém doente, as pessoas que vão estar ao redor dela já tiveram a doença, então essa pessoa doente não vai passar para as outras e passando para outra e outra e outra. Vai parar ali, né? Que é um pouco o papel que a vacina faz. Ela tenta dar uma defesa populacional, né? Se a gente pensar que a imunidade populacional tem que ser um pouco próxima da imunidade que a gente precisa para o vírus da gripe, né, a gente precisaria ao redor de 60, 70% de pessoas com defesa já, que já tiveram contato, né? Então, sim, a gente ainda tem muita gente da nossa população que ainda pode se infectar e apesar da minoria desenvolver caso grave, ainda tem muita gente que vai ter casos graves e vai morrer pelo Covid, se não seguir com muito cuidado a regra do distanciamento social, né? De evitar mesmo nesse momento festas, confraternizações muito próximas. Quando for encontrar com os amigos, tentar estar de máscara, manter pelo menos 1 metro de distância, ter sempre um álcool gel com você, um potinho pequeno para poder higienizar as mãos. Isso ainda é muito importante, vai ser importante por um bom período. Com certeza até a vacina chegar. Nossa senhora, doutora, que coisa, é desesperador, porque a gente torce para que. Porque eu já entendi que a economia ela não volta porque a gente reabrindo, porque as pessoas não vão voltar para o normal enquanto não estiver segura. Por mais que você abra. Eu mesmo adoro ir num bar, adoro ir numa música ao vivo, tal, eu não vou, porque eu quero me proteger, porque eu tenho um pai idoso que eu não quero expô-lo a pegar o vírus. Eu acho que várias pessoas estão fazendo isso, então não vai voltar enquanto não tiver segurança. O mercado não vai voltar ao normal. E aí eu te pergunto assim, como epidemiologista, você olhando, por exemplo, essa questão da proporção mortos por milhão de habitantes, pico de mortes por dia, tem gente discutindo a polêmica, a falsa polêmica, de não foi 1.000 e tantos mortes num dia, na verdade foi 900 o nosso máximo, porque o dia da morte foi outro. Eu vejo o gráfico, eu não vejo diferença, eu vejo uma curva que cresceu, um platô que se manteve, e quedas que não se sustentam, cai e volta a crescer. Aí eu te pergunto, como que você enxerga esse mapa no Brasil de mortes e comparando com o mundo, ainda é grave? Ainda é grave.
ainda é grave, né? É, nós somos o segundo país, né, com maior número aí de casos e de óbitos no mundo nesse momento, e sem muitas perspectivas de grandes melhoras como país, né? Talvez em algumas regiões a gente consiga ter esse controle, mas a gente tem que ser ainda muito rigoroso, porque que nem a gente acabou de falar, né, a quantidade da nossa população que já está imunizada, já está protegida porque teve contato com o vírus, ainda é muito pequena, né? Porque a nossa população é enorme. Então, às vezes você fala, mas já morreram 7 mil pessoas em São Paulo, tá suficiente, né? Já morreu tanto que ia morrer? Não. Qual que é a população de São Paulo, né? Então, ainda preocupa muito mesmo. Eu entendo que talvez a gente tenha que pensar em novas formas de viver, né? E de interagir com as outras pessoas. Eu acho que a gente aprendeu nesse momento que o quanto mais virtual a gente puder ser, a gente deve ser, né? Vai mudar muito a nossa forma de se relacionar. Vai fazer falta, muita falta, esse contato, né? Esperamos que volte logo, mas que a gente se abra para esse contato quando a gente tiver mais segurança de verdade, né? É Ainda não verdade. tem. Não temos, e a doutora falou no começo da live a questão dos jovens morrendo, esse número é assustador. A gente na periferia, em especial, o jovem de periferia, ele virou ser jovem de periferia virou grupo de risco no Brasil, porque o número de pessoas com menos de 60 e 50 anos que estão morrendo em bairros de periferia é muito maior que a média do mundo e que a média de bairros nobres de São Paulo. É um número assustador. Sim, é assustador. E isso diz muito respeito com a nossa capacidade dos serviços de saúde, né? De atendimento rápido e na hora oportuna. Exato, não adianta você olhar a planilha de São Paulo e ver lá, tem tantos leitos na cidade, aí você considera o Sírio-Libanês, o Einstein, o Edmundo Vasconcelos e o São Luís como leitos disponíveis, só que o cara da Brasilândia que tem Covid, ele não tem acesso a esse leito, ainda que tenha convênio, parceria, não tem acesso nem à ambulância direito, então a realidade é dura, por isso que bom, eu fico muito feliz aí da doutora poder falar com a gente passou por muitos temas aqui, essa live vai ficar postada nas redes para quem quiser ver. E eu espero, doutora, que a gente possa fazer uma live de novo daqui 15 dias e os números estarem melhores e a população ter feito a sua parte. O Rio de Janeiro, que está protagonizando cenas horríveis de, enfim, bares lotados e galera brincando, não exploda de casos lá. É o que eu posso fazer a torcer, né? Eu também, Caio. Todo dia. Viu? É Mas muito isso, doutora. obrigada pelo convite. Viu? Muito Valeu, importante. brigadão, parabéns pela didática, linguagem simples, né? Apesar de ser uma pessoa ultra especializada aí, né? Você tem a residência em moléstias infecciosas e parasitárias, mestre em epidemiologia, doutor em ciências e falando uma linguagem que qualquer criança entenderia. Brigadão mesmo, parabéns pelo trabalho. Obrigada, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.